Primeira igreja que é feita fora da perseguição romana, né? Então eu queria perguntar pro pastor, primeiro, sobre domingo, que o senhor falou aí, não respondeu por que segue o domingo e não o sábado, sendo que não tem nada escrito falando isso. Eu vou dizer por que eu sigo. Eu sigo a autoridade da igreja e quem vos ouve é a mim que ouve, quem vos rejeita é a mim que rejeita. E tem indícios disso na escritura, assim como tem indícios que a gente pode também fazer imagens e a autoridade da igreja a permite. Então eu queria saber por que você também faz o culto no domingo. Que eu não entendi minha própria letra. Tudo bem, às vezes a gente fala muita coisa, passa. Depois, eu tô entendendo que o senhor tá dizendo que uma coisa é ter imagens. Então assim, essa igreja de Dura Europos, por exemplo, tem essas imagens, mas elas não eram cultuadas. Tudo bem. Então se uma imagem não é cultuada dentro da igreja... Já vou formular a pergunta. Então se tem, pelo que eu entendi, o senhor disse que se tem imagens que não são cultuadas, tudo bem. Poderia ter imagens didáticas ali, que é uma forma de pregar o evangelho. Igual a minha Bíblia aqui, né? Ela é papel e tinta. Se eu beijo essa Bíblia, eu levanto ela e digo que é a autoridade suprema, eu não estou dizendo que é o papel e a caneta que é essa autoridade, né? Mas é o evangelho que ela contém. Da mesma forma, uma imagem com uma parábola, uma imagem de alguma coisa que aconteceu no evangelho também é uma forma de transmissão do evangelho, ou uma música que a gente faz também, né? Para Deus e que a pessoa chora quando está ouvindo essa música, não é para a música nem para o cantor que a pessoa está fazendo isso. É uma forma de transmitir o evangelho, igual o papel e a caneta aqui estão transmitindo. Então, se a gente pode ter sem culto, eu queria que o Senhor definisse o que é adoração. Já que eu posso ter a imagem e não posso adorá-la, o que é adoração a uma imagem? O que diferencia ou reverenciar a pessoa que está representada pela imagem e adoração a uma imagem? Sobre o domingo, o princípio está desde a ressurreição de Cristo, a prática da igreja em Atos dos Apóstolos, Apocalipse capítulo 1. Eu não me considero alguém que guarda o sábado, como diz Hebreus, eu não me considero alguém que guarda nem o sábado nem o domingo, como diz o escritor aos Hebreus, o meu descanso não é um dia, é uma pessoa. Sobre o que você colocou aí, essas imagens não eram cultuadas, essas imagens não eram invocadas, nem sempre foram imagens de pessoas que morreram para serem consideradas santas, para proteger. Eram simplesmente de identificação do ambiente onde eles estavam. Isso aí serve mais para você usar contra os desigrejados do que em debate contra o catolicismo romano. Eu quero mostrar aqui para você, Ariel, que essa batalha apologética, né, teológica contra o uso de imagens não é simplesmente algo vindo por agora, ou do protestantismo, simplesmente, e do pentecostalismo. Orígenes, no século III, ele apela aos mandamentos de Deuteronômio 6, Êxodo 20, Mateus 4:10, e afirma que os cristãos evitam imagens em resposta ao pagão Celso. Lactâncio fecha o século II com uma frase impactante: é indubitável que não há religião onde quer que haja imagem. Se a religião consiste de coisas divinas e não há nada divino exceto nas coisas celestiais, segue-se que as imagens são sem religião, porque não pode haver nada celestial naquilo que é feito da terra. Eusébio, isso aqui está na enciclopédia católica e também é confirmado pelo História Eclesiástica, né? Pelo Richard Price, essas seguintes palavras, que uma mulher pede a ele uma imagem de Cristo. E ele diz assim: você escreveu a mim a respeito de um certo ícone de Cristo e o seu desejo de que eu enviasse tal ícone a você. O que você tinha em mente, de que tipo de ícone é esse de Jesus que você quer? Como você chama isso? Qual ícone você está procurando? A verdadeira e imutável imagem que tem por natureza a semelhança de Cristo é aquela que ele tomou para nós quando se vestiu na forma de um servo. Eu não posso imaginar que você está querendo uma imagem divina. O próprio Cristo instruiu você de que ninguém conhece o Pai exceto o Filho, e de ninguém é digno de conhecer o Filho, somente o Pai, aquele que o gerou. Então eu presumo que você deseja um ícone de sua forma como um servo, a forma da carne humilde, a qual ele próprio vestiu para nosso amor. Já a respeito disso, nós aprendemos que ela está misturada com a glória de Deus e que é mortal e foi engolido pela vida. É repugnante a ideia de que possa haver tais imagens nos lugares destinados ao culto. Carta de Eusébio a Constância. A imagem que você citou da mulher que foi curada aí é simplesmente uma imagem que qualquer pessoa poderia fazer, principalmente aqueles que vinham do paganismo, mas essa imagem não era adorada.
Epifânio de Salamina, no século IV, ele diz assim, no século IV, eu entrei para orar, encontrei uma cortina pendurada nas portas de uma igreja tingida e bordada. Ela tinha a imagem de Cristo ou de um dos santos, não me lembro direito de quem era a imagem. Vendo isso e sendo contrário a que a imagem de um homem fosse pendurada na igreja de Cristo, contrariando o ensino das Escrituras, rasguei a cortina em pedaços, aconselhei os guardiões do local a usá-la como coberta para uma pessoa pobre. Aí ele fala para o camarada para quem ele está escrevendo, João, bispo de Jerusalém. Depois você dará instruções sobre isso e sobre outros tipos de coisas como essas que são opostas à nossa religião, não serão penduradas em nenhuma igreja de Cristo. Sobre Dura Europos, mais uma vez eu vou falar, não há evidência textual que afirme o culto a esses desenhos. O que é culto? Vou concluir. Não, essa imagem aí são de fontes anônimas, esses desenhos são de fontes anônimas, dessa forma não sabemos se eles eram ortodoxos ou de grupos heréticos. Vimos que Irineu testemunhou a presença de imagens entre hereges gnósticos. Esses desenhos são casos excepcionais e isolados e Cristo não era retratado diretamente, mas simplesmente através de símbolos. A verdadeira adoração, Ariel, ela vem quando o próprio Deus lhe atrai. Davi disse, a inspiração do meu louvor vem do Senhor. Efésios capítulo 5 diz que o Senhor é entoado com cânticos, hinos espirituais e salmos, ou seja, baseados nas escrituras sagradas. Porque dele fonte, por ele processo, para ele destino são todas as coisas. Qualquer coisa que você usa no ambiente cultico para se conectar com o divino, fora do que ele ensinou para se conectar com ele, isso não é culto, é invencionice humana, é produto da imaginação humana e não divina. Eu acho muito curioso quando os protestantes trazem padres da igreja, né, para fazer o seu ponto. E eu queria perguntar se o senhor aceita a autoridade dos padres da igreja. Só aquela que se adequa com as escrituras sagradas. Ou seja, se eu te mostrar que vários padres da igreja eram a favor das imagens, isso vai mudar a sua opinião sobre Fora isso? das escrituras, não. Então, porque toda verdade é verdade de Deus. Por que a gente vai trazer então os padres da igreja para discussão? Repito, toda verdade é verdade de Deus. Quando você fala uma verdade e você não vive essa verdade, você está se assemelhando ao espírito maligno de Atos 16. O senhor trouxe aqui padres da igreja como uma autoridade para mostrar que o senhor está certo. Histórica. Você acredita na autoridade deles? Dos padres da igreja? Desde que eles falem conforme as escrituras sagradas. Ou seja, é a escritura no fim das contas. Se eu te mostro que outros padres fazem uma interpretação diferente disso aí, como por exemplo São João Damasceno, grande crítico dos iconoclastas, não vai adiantar de nada, né? Forjou documento para comprovar o que ele estava querendo dizer. Forjou documento, enfim, isso aí é discussão acadêmica sobre isso, aí você tenta provar. Mas o fato é que ele conseguiu vencer a crise iconoclasta. Não então conseguiu vencer, que é por isso que eu tô aqui. Claro que venceu, isso no século VIII, depois quem criticou pela próxima vez depois do século Mas VIII? toda heresia, durante vários tempos, elas são ressuscitadas e devem ser sempre combatidas. Do século VIII em diante, qual é a próxima vez que se criticam as imagens? Não importa se lá não foi criticada. A questão é que a cada tempo que as heresias se afloram, Deus sempre levanta uma nova geração para combater. Porque Deus, ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E não prevalece. E do século VIII até, o senhor não disse quando que se critica de novo as imagens, nesse período, a igreja foi abandonada por Cristo? Não, Deus sempre teve os seus remanescentes, como vocês... Quando eu digo vocês, o sistema do qual você faz parte... Mas cadê eles, do século VIII em diante? Bora lá. O sistema do qual você faz parte estava assassinando, matando, prendendo, silenciando qualquer um. Você tem prova de que a igreja matou alguém? Tem, a história prova. Você tem prova de que a igreja... Eu vou colocar no meu canal e te marco, pode ser? Tem prova de que a igreja matou pessoas que eram contra assassinava o uso das pessoas imagens. que se levam... Calma, eu não disse isso. Pessoas que se levantavam contra seus dogmas e suas doutrinas. Logo, como que eles poderiam falar com liberdade qualquer tipo de coisa? Até porque muitos dentre vocês aceitavam o culto às imagens. Porque a prova é que no século VIII teve uma grande discussão e quem trouxe o tema de não usar as imagens foi o imperador, não foi nenhum dos bispos da igreja. Ariel, à luz da Bíblia, o uso de imagens no culto é idolatria, sim ou não? Bora voltar pro tema? Vamos voltar aqui então. Deixa ele terminar e depois você tem trap. Beleza, então, primeiro, o Senhor não mostrou um versículo em que na Bíblia diz que o domingo é o dia da reunião dos cristãos, que tem que abandonar o sábado. Não tem um versículo dizendo que não é mais para guardar o sábado, o domingo e passar a nossa reunião. E não vou mostrar, porque não tem. Porque não tem. Como você não vai mostrar nenhum texto apoiando o uso de imagem no culto, porque não tem. Exatamente. Então por que o Senhor faz os cultos no domingo? Eu posso cultuar... Você vai ter tempo depois. Essa é a primeira pergunta. Assim, não tem. Ele diz que não tem no Novo Testamento um texto que diz que agora tá ok a imagem. Mas ele guarda o domingo. Não guardar, né, no sentido de guardar repouso, mas faz o seu culto no domingo, o dia da ressurreição. Você traz um princípio que é o dia da ressurreição e diz que por isso a gente mudou. Pois a mesma coisa aqui. Atos 15 não fala das imagens,
Como não falou do sábado, eu também posso trazer as imagens. É uma incoerência do senhor aí. Depois, padres da igreja não adianta trazer, porque mesmo que eu prove, o senhor não vai aceitar. No fim das contas, vai dizer que contraria a Bíblia, etc, etc. Então, é uma discussão meio louca. Depois, não definiu algo muito importante. O senhor disse que pode ter imagens didáticas, né? Por exemplo, um desenhozinho, Bíblia para crianças, tem lá um monte de desenho e tal. Pode ter imagens didáticas, mas não pode ter adoração. Queria que o senhor definisse o que é a adoração à imagem e o que é só para uso didático. O senhor não definiu na última resposta. Você está fazendo várias perguntas, por isso que é bom interpolar, que eu vou responder naquele momento. Deixa eu terminar agora e a gente já passa por aí. Eu que anotasse. Eu também tenho várias perguntas que o senhor fez, eu não consegui endereçar diretamente. Uma até agora. Vamos lá, termina. Bem, e outra coisa, não podemos trazer nada para o culto que não está ordenado na Bíblia. Esse princípio, se for levado às últimas consequências, e Deus é a verdade, a gente precisa levar até as últimas consequências, não tem muito sentido, porque nós usamos, por exemplo, microfone na nossa celebração, alto-falante, telão, o que for. Tem algum lugar da escritura que manda fazer assim? Ou eu tive, inclusive, recentemente num debate com um desigrejado que falou, onde lá tá mandando fazer uma igreja? Você tem que construir uma igreja para se reunir. Mas é óbvio que a gente precisa de uma igreja pra gente se reunir. Da mesma forma que é óbvio que tem que ter um microfone, e é óbvio que nem tudo que tem no culto precisa estar ordenado no Novo Testamento, assim como o domingo também não está ordenado especificamente, mas nós acreditamos que é o dia do Senhor. Então, essas duas perguntas eu faço pro Senhor. De novo, domingo e o que é adorar imagem, e por que não é reverenciá-la ou só usar para didática? O domingo eu já te respondi. O princípio está a ressurreição de Cristo, cultos, Atos dos Apóstolos, cultos nas cartas às igrejas do Novo Testamento, Apocalipse capítulo 1. O princípio está aí. Como você disse, a igreja vivia nessa prática pós-ressurreição de Cristo. Eu não descanso espiritualmente no dia, meu descanso espiritual é numa pessoa. Eu cultuo na segunda, na terça, na quarta, na quinta. A adoração é em espírito e em verdade. Não seguimos mais calendários judaicos. Você não tem princípio nem do Antigo Testamento. Você se esforçou, mas desrespeitando o texto para mostrar pelo menos um princípio do Antigo Testamento para aprovar o seu uso de imagens no culto. Agora, microfone. Quem se ajoelha diante de microfone para cultuar a Deus? Telão. Quem se prostra diante de telão para cultuar a Deus? Para que é o telão? Para comunicar com as pessoas, ouvir e entender a mensagem. Vocês não escreveram para isso durante a história da igreja, para comunicar com as pessoas? Esses desenhos que você acabou de mostrar na igreja em Dureorum não foi para comunicar com as pessoas? Para que o microfone? Para que o telão? Pronto, se você concorda, então você não poderia ter usado esse argumento. Claro que sim, é o argumento para as imagens. Bora lá. Não, a imagem, você tem que entender que os apóstolos e Cristo deixaram as escrituras para nós instruirmos as pessoas e não as imagens. A imagem, vocês se prostram, vocês choram, vocês oferecem incenso, vocês oferecem saltério, vocês cantam, vocês invocam, vocês dão atributos divinos a mortos que já estão com o Senhor. Agora é o seguinte, ninguém cultua parede, telão, nem microfone. A comparação não dá muito certo, desculpa, é franqueza, mas é pífia, comparado ao que vocês usam no culto, tentando se comunicar com o Criador. Mas o que é adoração especificamente? O senhor já terminou a resposta? Eu já, mas então repito. Ninguém adora se a ação do Espírito de Deus não vier ao seu espírito. Jesus diz que a adoração é em espírito e em verdade. O que é em espírito? A ação do Espírito no seu espírito. Olha para mim. Em espírito, a ação do Espírito no nosso espírito. Em verdade, baseado nas Escrituras. É Ele, como disse Davi, a inspiração do meu louvor vem do Senhor. Se Deus não te atrai, você não adora. Você é só um idólatra. Mas o que é adoração? Já aproveita, é a última pergunta desse bloco.